Petróleo, o sangue vital da civilização moderna. Mas a nossa jornada alimentada à gasolina está a aproximar-se do fim. Estamos num SUV a descer uma estrada aos solavancos na direção de um penhasco. Cada vez mais estamos a devorar petróleo mais depressa do que aquele que conseguimos extrair. E o que é que vai acontecer quando os poços secarem? O mundo entra numa recessão global gigantesca e as pessoas começam a pressionar-se umas às outras, tentando obter as últimas reservas de petróleo. Isso irá dar início à última guerra que jamais travaremos. A luta pelo petróleo poderá significar o fim da civilização. Os 4 cavaleiros: guerra, fome, pestilência e morte. O apocalipse do petróleo, em mega desastres. O nosso mundo é uma máquina gigante com bilhões de componentes em movimento. E o seu combustível principal é o petróleo. Aqui nos Estados Unidos, 98% dos nossos carros e caminhões são a gasolina. Quase 100% dos nossos veículos agrícolas são alimentados a diesel. 99% dos nossos caminhos de ferro também são alimentados a diesel. E todos os nossos aviões voam com combustível de avião. Desde que o petróleo corra, não teremos problemas. Mas o que acontece quando parar? Os peritos dizem-nos que não se trata de uma questão de se, mas de quando. Sempre soubemos que o petróleo iria acabar mais cedo ou mais tarde. É uma fonte não renovável, mas sempre se assumiu que aconteceria daqui a várias gerações, no tempo dos nossos netos ou depois disso. E por essa altura, teríamos pensado em qualquer outra coisa. Mas aqui estamos nós, no início do século XXI, e já estamos a começar a ver os sinais do pico de produção global de petróleo. E onde está o nosso plano B? Não planear é planear o fracasso. E não vi qualquer plano até agora. Um relatório emitido em fevereiro de 2007 pelo US Government Accountability Office refere que o pico da produção mundial de petróleo deverá ser atingido algures dentro das próximas décadas. Mas apesar desta previsão, o Governo Federal não elaborou um plano para lidar com as consequências assustadoras. À medida que os fornecimentos de petróleo mundiais se forem esgotando, poderemos ser confrontados com racionamento, descontentamento social e até com a guerra. A procura de petróleo continua a aumentar, particularmente com a China e a Índia, tornando-se países de condutores. E com o aumento da procura e a diminuição da oferta, dar-se-á um momento crítico. O pior cenário é uma recessão global que se prolongue no tempo. Com os governos pressionados para fazerem alguma coisa em relação ao assunto e acabando por se virarem para as opções militares. Estamos a caminho do desastre. Para evitarmos isso, é melhor que nos preparemos. Mas enquanto todos se queixam nas estações de serviço, muito pouco foi feito para nos prepararmos para o pior. Os cidadãos comuns não sentem qualquer ameaça real porque sempre tiveram o que precisaram. A tecnologia e os seus governantes vieram sempre ao encontro das suas necessidades de uma forma ou de outra e acreditam que o futuro será como o passado. Mas desta vez, poderá ser diferente. Receio no meu íntimo que seja demasiado tarde e que não consigamos ultrapassar este problema. Os desafios são desconcertantes. A transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis alternativas está apenas na fase de lançamento. O vento e a energia solar poderiam ajudar, mas no momento fornecem menos de 1% da nossa energia. Além disso, produzem eletricidade. Não produzem combustível para o transporte. O petróleo não é apenas o nosso principal combustível para os transportes. Ele fornece também quase 50% de todas as nossas necessidades energéticas. Os produtos petroquímicos são também os compostos básicos da maioria dos nossos produtos do dia-a-dia, como os plásticos, o asfalto,
os pneus, o poliéster, bem como os cosméticos e os produtos farmacêuticos. Nem sempre dependemos do petróleo. Antes de meados do século XIX, as principais fontes de energia eram o animal, o homem, o vento, a água, o carvão e a madeira. Quando o coronel Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo americano na Pensilvânia em 1859, poucos perceberam a importância que este produto viria a ter para a nossa sociedade. Quando começámos a usar petróleo pela primeira vez no século XIX, fizemos-lo para lubrificação e iluminação. Mas algumas décadas após o primeiro poço de Drake, o automóvel fez do petróleo um recurso vital. Para alimentar a sua fome de petróleo, os geólogos andaram continuamente à procura de mais campos petrolíferos. O petróleo alimentou a expansão tecnológica da América e do resto do mundo. Estava nos aviões, carros e comboios. Barato e abundante, o petróleo era a galinha dos ovos de ouro, estimulando o progresso que parecia que nada poderia deter. Mas nos anos 50 apareceu uma falha. O geólogo-chefe da Shell Oil, M. King Hubert, chegou a uma conclusão sinistra. Em 1956, ele fez uma previsão de que o domínio petrolífero dos Estados Unidos chegaria ao fim por volta de 1970, quando a nossa capacidade de extração de petróleo dos poços começasse a entrar em declínio. Não foi muito bem recebido naquela altura, porque as pessoas pensavam que as reservas de petróleo continuariam a crescer exponencialmente para sempre. Isto porque durante os anos 50, os Estados Unidos tinham milhares de poços petrolíferos produtivos, a bombear 10 milhões de barris por dia. Mas uma vez que utilizávamos apenas 7 milhões, conseguíamos exportar os excedentes. Na altura, o mundo consumia 20 milhões de barris de petróleo por dia. E os Estados Unidos forneciam metade dessas necessidades mundiais. Mas a previsão do Hubbert provou estar correta. Depois de 1970, a produção dos Estados Unidos atingiu o ponto máximo e começou a cair. Desde 1970, os Estados Unidos têm vindo a produzir, em média, menos petróleo todos os anos. Hoje, os Estados Unidos produzem apenas 8,3 milhões de barris de petróleo por dia. Contudo, consomem mais de 20 milhões de barris. É por isso que temos de importar qualquer coisa como 2/3 do petróleo que consumimos. Todos os dias, a América compra cerca de 12 milhões de barris de petróleo estrangeiro. Estamos a transferir uma enorme quantidade da nossa riqueza para países produtores de petróleo, alguns dos quais não são os nossos melhores amigos. Os Estados Unidos e muitas nações europeias e asiáticas não só dependem do petróleo estrangeiro, como muito desse petróleo está a ficar cada vez mais difícil de obter. Não ficamos sem petróleo, o que ficamos foi sem o acesso fácil ao petróleo de alta qualidade a um baixo custo. Haverá petróleo por mais uns 100, 150 anos, cada vez mais difícil de conseguir, cada vez mais dispendioso. Havia uma segunda parte na previsão de Hubbert. Ele calculou que a produção mundial de petróleo atingiria o ponto máximo durante a primeira parte do século XXI e entraria num declínio permanente. Alguns peritos hoje É como a história do Pedro e do lobo, e das pessoas que aprenderam a não lhe darem atenção. Mas no final o lobo acaba por aparecer, e no final desta história o lobo irá aparecer, já que o petróleo irá acabar. Apesar disto, durante décadas temos vindo a aumentar a nossa dependência do petróleo. Parte de nós compreende que o petróleo não pode existir para sempre. Mesmo assim, estamos viciados nesta infraestrutura, nesta cultura em que estamos inseridos. As pessoas deixaram as cidades e as áreas rurais. Tem havido um enorme crescimento nas zonas suburbanas e guiar um carro não é algo discricionário. É a forma como chegamos ao trabalho, fazemos as compras, vamos para a escola. O carro faz realmente parte do modo de vida das pessoas e elas gostam de o fazer em grandes SUVs, que são rápidos, confortáveis e transmitem uma sensação de segurança. E agora, à medida que a China, Índia e outras nações em vias de desenvolvimento se vão rapidamente industrializando, estão a criar uma classe ávida de consumo de energia.
À medida que a produção de petróleo começa inevitavelmente a aproximar-se do seu ponto máximo, haverá menos para se circular, com consequências terríveis. Não consigo simplesmente imaginar sociedades a aceitar de boa vontade uma enorme diminuição da sua qualidade de vida quando possuem um grande exército que poderia conseguir o petróleo. Muitos peritos receiam que com os transportes, a indústria, a agricultura e as comunicações obrigadas a parar, o resultado possa ser uma luta desesperada pelas necessidades básicas da vida. Região contra região. Nação contra nação. Estará o mundo realmente a ficar sem petróleo? Já consumimos 1 trilhão de barris de petróleo desde 1859. Mas os cientistas dizem-nos que ainda poderão existir 1,2 ou mesmo 3 trilhões de barris. Devemos preocupar-nos? Os 3 trilhões que restam poderão não durar tanto como o 1 trilhão. Isto porque a nossa taxa de consumo está a acelerar. Estamos a esgotar este número enorme mais rapidamente do que nunca. O pico do petróleo, como um tópico de austeridade para o século XXI, irá muito rapidamente ultrapassar o aquecimento global como o tema em que todos nos concentraremos, porque é um problema que está neste momento às nossas portas, ou quem sabe, já entrou nas nossas vidas. E apesar de não sabermos a data exata do fim do mundo, como o conhecemos, esse dia chegará. Portanto, a procura de novas jazidas de petróleo é uma questão de sobrevivência. O petróleo é tipicamente encontrado bem no interior da Terra. Há dezenas de milhões de anos, plantas minúsculas e criaturas marinhas morreram, ficaram depositadas no leito do oceano e foram cobertas de sedimentos. Ao longo de milhares de séculos, a massa de material orgânico passou por uma transformação química. Se atinge a temperatura certa, transforma-se em petróleo. Se o petróleo fica encurralado nas camadas sedimentares por uma camada rochosa, forma um reservatório. O petróleo é mais leve do que a água. Ele vem para cima e precisamos de alguma coisa que evite que venha até à superfície e evapore naturalmente. Nos primeiros dias da exploração petrolífera, os engenheiros perfuravam poços nas áreas onde o petróleo jorrava da superfície da Terra e nas áreas adjacentes. Gradualmente, os geólogos foram compreendendo melhor, antes de mais, como é que o petróleo se formava e, consequentemente, onde o procurar, começando a aplicar cada vez mais tecnologia nessa pesquisa. Desde os anos 30 que os geofísicos, em busca de possíveis reservatórios de petróleo, vêm utilizando técnicas de visualização sísmica para estudarem o solo debaixo da superfície. É um processo semelhante à tecnologia médica da ecografia. Enviam ondas de som para o interior da Terra e medem a forma como o som retorna. Embora esta tecnologia ajude, a exploração de petróleo continua a ser um jogo. Se o poço for produtivo, o petróleo em crudo vai então para a refinaria, onde é modificado para fazer gasolina, diesel, combustível para aviões e outros produtos. Mas encontrar o petróleo e extraí-lo do solo é somente metade do desafio. Temos também de conseguir ter-lhe acesso. A grande questão relativamente ao petróleo é se teremos acesso a campos petrolíferos, se as companhias norte-americanas ou o mundo desenvolvido ou os nossos aliados terão acesso aos campos petrolíferos. A Arábia Saudita extrai mais de 10 milhões de barris de petróleo diariamente. E uma vez que consome apenas uma fração daquilo que produz, é o principal fornecedor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é de longe o país mais influente. É insubstituível. É como o Banco Central. Se acabarmos com ele, acabamos com todo o sistema de energia global. Alguns peritos, incluindo o banqueiro de investimentos de Houston, Matthew Simmons, acreditam que a Arábia Saudita já atingiu o ponto máximo de produção de petróleo e que a sua atual taxa de exportação não pode ser mantida.
Com base na sua pesquisa que expôs no livro Twilight in the Desert, afirma que a Arábia Saudita aumentou as suas reservas de petróleo de 160 para 260 mil milhões de barris. Eles têm vastas quantidades de petróleo, mas é como quando estamos a usar pasta de dentes e chegamos à metade do tubo. Começa a ficar cada vez mais difícil de tirar o restante. E finalmente atiramos o tubo fora com uma quantidade enorme de pasta no interior. Simplesmente não vale a pena tirá-la. É no ponto em que nos encontramos com o nosso petróleo de alta qualidade. Os poços convencionais só conseguem extrair cerca de 1/3 do petróleo que se encontra num campo específico. Portanto, apesar de poder ainda restar uma quantidade enorme de petróleo, a maior parte dele não é utilizada. Embora as novas tecnologias estejam a ajudar a maximizar a quantidade de petróleo que pode ser extraída, frequentemente só aceleram o processo de esgotamento. Eventualmente, as crises de escassez de petróleo são inevitáveis. Em 1973 tivemos um primeiro sabor extremamente desagradável daquilo que poderemos ter de enfrentar, quando uma crise artificial de petróleo foi criada pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O embargo petrolífero levou a enormes aumentos no preço da gasolina, ao racionamento do combustível e a longas filas. Isto, por seu lado, provocou inflação, desemprego e uma recessão que demorou anos a resolver. Os consumidores americanos responderam, rejeitando os devoradores de gasolina e apaixonando-se num curto espaço de tempo por carros mais pequenos e mais eficazes em termos de consumo de combustível. Mas outros países assumiram uma abordagem mais proativa. O Brasil desenvolveu uma indústria massiva para transformar a cana-de-açúcar em etanol. Hoje, a maior parte dos 3 milhões de carros do Brasil são alimentados a etanol ou a gasoil, uma combinação de produto-combustível. O que o Brasil fez foi exatamente o que os outros países deviam ter feito, ou seja, procurarem fontes de energia que pudessem controlar que existissem nos seus países. Mas depois dos preços terem estabilizado nos anos 80 e 90, os consumidores americanos perderam o interesse na eficácia do consumo de combustível. Com o regresso do petróleo barato, voltou-se aos SUVs sedentos de gasolina e aos carros de alta potência. Nos últimos anos, contudo, o preço do petróleo voltou a subir novamente. E o Médio Oriente, rico em petróleo, está mais instável do que nunca. Todos os americanos querem ter independência energética, embora não queiram compreender o que é que isso significa. Querem reproduzir a dependência do Médio Oriente. Querem uma maior eficácia, mas não querem privações. Agora, muitos peritos perguntam-se se será esta a melhor altura para expandir o uso do etanol na América. Há anos que os Estados Unidos têm incluído etanol na maior parte da sua gasolina para agir como antidetonante. Compreende cerca de 10% da maior parte da gasolina dos Estados Unidos. O etanol, que é na verdade uma versão de alto teor do álcool, é feito através da fermentação de quaisquer tipos de substâncias orgânicas, tais como a cana-de-açúcar, trigo, milho ou mesmo restos de cortes de relva e lixo. Nos Estados Unidos, a maior parte vem do milho. Produzir etanol é relativamente fácil, mas é acompanhado de alguns problemas e pode fazer estragos no nosso abastecimento alimentar. O Laboratório Nacional de Energias Renováveis em Golden, Colorado, está a explorar formas de tornar o etanol mais acessível e de o transformar numa alternativa viável à gasolina. A nossa análise mostra que o preço anda em $3,50 o galão e nós queremos reduzi-lo para $2. É essa a pesquisa que estamos a fazer nesta unidade. Estamos a melhorar a fermentação e outros processos para reduzirmos grandemente o custo de produção deste combustível. Mas uma vez que o etanol exige tanta energia para a sua fabricação e provoca poluição, muitos peritos veem-no apenas como uma resolução temporária para os nossos problemas de energia. No atual estado de coisas, estamos a ter um romance compassivo com o etanol. É realmente um mau produto, portanto, risquem-no da lista.
A esperança agora é que consigamos desenvolver outras energias alternativas antes que o nosso mundo se desmorone. O petróleo não durará para sempre e os dias dos carros alimentados a gasolina podem estar contados. Se queremos evitar um colapso social catastrófico, muitos peritos acreditam que temos de concentrar os nossos esforços na reinvenção do automóvel. Há uma variedade de opções que temos à disposição e o desafio para nós é que demorará algum tempo para fazermos a transição. Uma solução possível, a tecnologia de células de combustível a hidrogênio. Existe há décadas. Tem sido utilizada para alimentar a nossa nave espacial, incluindo o vai-vem. Poderia parecer a alternativa ideal. É uma energia potente, renovável, limpa, sem emissões perigosas. Muitas das companhias de automóveis estão a investir em células de combustíveis, dizendo que teremos carros comerciais a hidrogênio dentro de 1 ou 2 décadas. No Laboratório Nacional de Energias Renováveis no Colorado, os cientistas estão a ajudar a desenvolver esta nova tecnologia. Este modelo de demonstração mostra como funciona. Começa com a incidência da luz solar, que produz eletricidade através de uma célula solar fotovoltaica. A eletricidade e um eletrizador vão dividir a água, que é composta por H2O, em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio, depois de separados, são enviados para uma célula de combustível, produzindo eletricidade, água e calor, podendo assim fornecer a energia necessária a um carro. Tão simples, tão elegante. Há apenas alguns senãos. Desde logo, o preço. Os modelos de demonstração alimentados a células de combustível custam atualmente até $1 milhão. E há outros problemas. Ao contrário do petróleo ou do etanol, o hidrogênio em si não é uma fonte de energia. É necessário energia para o criar. Temos de obter o hidrogênio de outra coisa qualquer. A maior parte do hidrogênio obtido comercialmente hoje em dia vem do gás natural. É possível obter hidrogênio da água, mas isso requer muita eletricidade. Então, se as células de combustível estão na prática há décadas de distância, qual é a solução a curto prazo? Um número crescente de peritos em energia acredita que a tecnologia híbrida pode ajudar a preencher a lacuna. A Honda introduziu o primeiro carro de produção em massa desse tipo, o Insight, no mercado dos Estados Unidos, em 1999. Estes carros são extraordinariamente eficientes. Utilizam um motor elétrico e outra gasolina que se coordenam para alimentarem o veículo. Os híbridos utilizam muito menos gasolina do que os carros convencionais, porque os motores elétricos são muito mais eficientes do que os melhores motores de combustão interna. E os híbridos estão a ficar cada vez mais populares. As vendas dos híbridos estão a subir, mas o facto é que normalmente se demora cerca de 14 anos para se conseguir uma renovação da frota automóvel. Portanto, estamos apenas no início. Ainda há muitos SUVs por aí e as pessoas continuam a querer guiá-los. Todavia, com os preços da gasolina a subir, as vendas dos SUV baixaram e a tecnologia híbrida continua a evoluir. A próxima fase é um híbrido com ligação à tomada. Carregado durante a noite, poderia levar o condutor comum num percurso de 64 km, utilizando apenas o motor elétrico do veículo, sem ter de o reverter para a alimentação a gasolina. A característica especial de um híbrido com ligação à tomada é de que teríamos mais capacidade de bateria e poderíamos percorrer 15, 30, 45 ou 65 km, dependendo do tamanho e da capacidade da bateria. O desafio agora consiste em desenvolver baterias que armazenem mais energia e durem mais tempo. Entretanto, os carros totalmente elétricos, previamente introduzidos pela General Motors há 10 anos, estão a regressar. O fabricante de automóveis de Detroit promete fazer sair da fábrica um modelo de produção do seu concept car, o Volt, dentro de poucos anos. Embora possam parecer boas notícias à superfície, uma olhadela mais de perto revela que qualquer tipo de carro elétrico será acompanhado de todo um conjunto de novos desafios. Onde é que iremos buscar a eletricidade extra de que precisamos? A fonte mais provável é o carvão, porque é onde vamos buscar a maior parte da nossa eletricidade. Se tivermos uma central elétrica baseada em carvão, irá gerar uma grande quantidade de dióxido de carbono e, infelizmente, mercúrio, que são atualmente lançados para a atmosfera. Isso provoca alterações climáticas.
Mas o desenvolvimento de uma nova tecnologia pode fornecer a solução. Há várias maneiras para lidarmos com o dióxido de carbono. Numa grande unidade não é muito difícil prender o dióxido de carbono. É caro, mas não é difícil. Em vez de permitir que o dióxido de carbono seja libertado na atmosfera, pode ser canalizado diretamente para o interior da Terra, para armazenamento permanente. Os peritos esperam que isso nos permita queimar carvão de uma forma limpa. A tecnologia de carvão limpo será um dos pilares, se quiser, de qualquer política nacional de energia a longo prazo. Até a energia nuclear, com o seu potencial para perigosas falhas nos reatores e o lixo radioativo que dura milhares de anos, está a ser reconsiderada para expansão. Fornecendo atualmente 1/5 da energia dos Estados Unidos, possui uma vantagem-chave. A nuclear é uma das poucas opções que temos que oferece um meio de produção de energia elétrica sem emissões de dióxido de carbono e outros gases de estufa. De longe, as fontes de energia mais limpas e difundidas disponíveis são a energia solar e eólica. Os cientistas estão a trabalhar para conseguirem o próximo avanço nestas tecnologias de energias alternativas. O objetivo deste laboratório é tentar misturar e fundir múltiplas formas de fabricar tipos diferentes de células solares para as tornar mais eficientes e reduzir o seu custo. Mas serão necessárias décadas até que a energia solar e a eólica estejam suficientemente difundidas para que possam substituir o carvão e fornecer a energia necessária aos carros elétricos. A verdade é que jamais conseguiremos simplesmente deixar de ter uma coisa para passar a ter outra. E isso é um mito que os americanos continuam a ter. Precisamos ter um programa de conservação muito agressivo para conseguirmos algum tempo e libertarmos alguma energia. Quais são os menores riscos para o futuro? A conservação é quase sempre mais barata e mais rápida de aplicar do que a pesquisa nas fontes de energia ou a aposta na produção de energia alternativa. Mas a conservação de energia iria exigir uma mudança drástica num estilo de vida dependente do petróleo e outros combustíveis fósseis. Vivemos como deuses. A energia que utilizamos permite-nos ter uma qualidade de vida incrível. E, é claro, o grande desafio é o que podemos fazer para preservar a qualidade de vida que temos atualmente. Ironicamente, o preço elevado da gasolina pode, na verdade, estar a ajudar a motivar a conservação e a inovação. Perante preços elevados, existe um incentivo para as companhias, os governos e os indivíduos investirem em recursos energéticos. O preço elevado do petróleo é provavelmente um dos fatores mais importantes para que estas tecnologias alternativas cheguem ao mercado mais depressa. Qual é a melhor solução? Não existe uma melhor solução. Trata-se, na verdade, de uma série de soluções, de uma combinação. Podemos fazer uma transição confortável agora ou uma transição muito violenta mais tarde. É praticável e podemos manter um bom nível de vida. Podemos não ter um SUV gigantesco de várias toneladas para andar por aí, mas isso, de qualquer forma, irá acabar mais cedo ou mais tarde. Mas por agora, o automóvel alimentado a gasolina é uma fera com um apetite ilimitado. Para o continuar a alimentar, as companhias de petróleo terão de fazer tudo o que puderem para encontrar novas fontes de abastecimento. Se o conseguirem, dar-nos-ão mais tempo para desenvolvermos energias alternativas, antes que seja tarde demais. A realidade nua e crua que enfrentamos é que já não podemos contar conseguir petróleo tão barato e facilmente como conseguimos no passado. Todos os dias em que andamos a discutir acerca do pico do petróleo, estamos a colocar-nos um dia mais perto do abismo. Se esperarmos até termos a certeza absoluta que o petróleo atingiu o seu ponto máximo, perdemos o barco. Ficamos sem tempo. Portanto, geólogos e engenheiros estão a fazer tudo o que podem para extraírem todas as gotas de petróleo que restam. As tecnologias evoluíram dramaticamente nas últimas décadas. E isso permite-nos ir a áreas que anteriormente teria sido impensável.
Mas o desafio é enorme. Estamos a ver descobertas em formações muito profundas. Estamos a falar de cerca de 12 mil metros, ou seja, a 3 mil metros ou mais de profundidade da água. Estamos a chegar ao tipo de paciência e investimentos que são necessários a um programa espacial. É um material muito sofisticado. A 200 milhas ao largo da costa de Louisiana, bem no interior do Golfo do México, uma equipa de engenheiros e geólogos está a trabalhar naquilo que é possivelmente o projeto petrolífero tecnologicamente mais arrojado, jamais tentado. A Devon Energy, uma companhia de desenvolvimento e exploração de combustíveis fósseis, está a utilizar uma técnica científica avançada para perfuração em águas profundas. O objetivo é chegar a petróleo situado 8 km abaixo do leito do oceano. Encontrar e produzir reservas nos Estados Unidos é vital para nós. Queremos tornar-nos menos dependentes em petróleo e gás estrangeiro. Ainda temos muitas águas profundas e horizontes inexplorados dentro das nossas fronteiras, sendo que as águas profundas do Golfo do México são uma das mais interessantes. Cada poço de exploração custa 100 milhões de dólares. O processo é extremamente difícil, dispendioso e arriscado. Mas as apostas nunca foram tão altas. Poderão levar 6 anos a desenvolver esta área, com um custo desconcertante de cerca de 6 mil milhões de dólares. Mas os engenheiros da companhia e os sismólogos esperam que possam existir reservatórios de petróleo contendo até 15 bilhões de barris. Outra área de grande interesse é o petróleo de areia, também conhecido como petróleo de alcatrão, uma mistura de areia ou terra barrenta e crude muito pesado. Há reservas muito extensas de areia petrolífera em Alberta, Canadá. Os engenheiros não perfuram para obterem este petróleo. Obtêm-no através de mineração. É um mega projeto de mineração a céu aberto em que minam as areias, passam-nas por um processo de aquecimento, extrai-se o petróleo e volta-se a colocá-las de volta no lugar o melhor possível. Devido em parte à mineração das areias petrolíferas, o Canadá disparou a produção nos últimos anos. Tornou-se agora o principal fornecedor dos Estados Unidos de petróleo importado, ultrapassando inclusivamente a Arábia Saudita. Mas também existem inconvenientes nesta fonte de petróleo. Não é um processo fácil, é sujo, é dispendioso e ambientalmente constitui um desafio. Portanto, não é uma solução ótima. Outro importante fornecedor, a Venezuela, tem enormes depósitos de petróleo pesado. Exporta cerca de 2,2 milhões de barris por dia, embora a maior parte seja considerado inferior ao petróleo do Médio Oriente. A qualidade do petróleo torna-o menos atrativo em termos de aptidão para a refinação e outras aplicações. Mas as reservas de petróleo pesado da Venezuela poderão rondar as centenas de bilhões de barris. O tipo de petróleo pesado ali encontrado exige uma maior refinação do que o crude leve que vem do Médio Oriente. Mas a crescente procura tornou o petróleo venezuelano um petróleo economicamente atrativo. À medida que os geólogos vão procurando petróleo por todo o lado, a sua atenção concentrou-se no potencial do óleo de xisto. Descoberto pela primeira vez no início do século XX, o óleo de xisto não é líquido, tem de ser retirado da rocha sólida. O óleo de xisto é petróleo que não se chegou a formar. São inclusões vulcânicas em rochas que não se afundaram o suficiente na Terra para poderem sofrer o processo de transformação em petróleo, portanto não é petróleo. Existem extensos depósitos de óleo de xisto no Colorado. Aquela área contém mais petróleo em forma de óleo de xisto do que o total das reservas petrolíferas da Arábia Saudita. Ao contrário do petróleo normal, o óleo de xisto é refinado no local. Um método que está a ser testado é um processo segundo o qual é injetado dióxido de carbono aquecido na formação xistosa e, quando se transforma em petróleo líquido, é bombeado para fora. Mas, uma vez mais, existem problemas. É ambientalmente muito prejudicial, é extremamente dispendioso e poderá despender mais energia para produzir o petróleo do que o petróleo produzido. Portanto, se o óleo de xisto poderá vir a ser um importante recurso, ainda se está para ver.
Outra fonte possível de petróleo é o carvão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis, desesperados por petróleo para alimentarem a sua máquina de guerra, desenvolveram esta tecnologia. Os alemães colocaram a sua força aérea no ar durante a Segunda Guerra Mundial com gasolina de aviação feita de carvão gordo castanho. Portanto, esta tecnologia não é um mistério. E nós temos extensas reservas de carvão. Nós somos a Arábia Saudita do carvão a nível mundial. Possuímos reservas massivas e a tecnologia está disponível para pegarmos nesse carvão e transformá-lo em diesel e gasolina de alta qualidade. Mas converter o carvão em petróleo é outra solução de curto prazo, já que é dispendiosa, poluidora e não nos afasta dos combustíveis fósseis. Portanto, mudar para qualquer uma destas fontes possíveis de energia acarreta custos elevados e consequências desconhecidas. Mas tempos difíceis podem exigir medidas difíceis. Já é demasiado tarde para pensarmos numa solução ideal. Por outras palavras, não podemos começar a fazer mudanças e esperar ter uma transição da nossa atual sociedade para uma sociedade verdadeiramente sustentável, sem qualquer custo, sem qualquer sofrimento. Mas se renunciarmos a este sofrimento, os peritos receiam que o preço da inação possa ser uma guerra total pelo petróleo. Enquanto a procura de petróleo continuar a suplantar a oferta, um efeito dominó de graves desenvolvimentos poderá levar-nos a um ponto de viragem, a partir do qual mergulharíamos no caos económico e social e pior. Não existe um plano B. E a alternativa ao plano B, uma espécie de plano C, é uma recessão global pior do que a Grande Depressão dos anos 30. Os 4 cavaleiros do Apocalipse: guerra, fome, pestilência e morte. Com base em projeções de um grupo crescente de peritos em energia, o cenário seguinte poderá ser o nosso destino num futuro não muito distante. Por volta de 2012, uma classe média proprietária de automóveis e ávida de energia continua a expandir-se na China, Índia e outros países em vias de desenvolvimento. A procura mundial de petróleo saltou dos 84 milhões de barris por dia para 100 milhões. Os produtores e refinarias não conseguem responder. Isto cria um efeito de agitação. As nações começam os jogos de intrigas para tomarem posições, à medida que o petróleo vai ficando cada vez mais escasso. Com as reservas de petróleo tão apertadas, um desastre natural ou provocado pelo homem poderia despolutar o impensável. O meu maior receio, e deveria ser o maior receio mundial, é que algo semelhante ao 11 de setembro acontecesse na Arábia Saudita. A unidade saudita em Ras Tanura é o maior terminal do Golfo Pérsico. Recebe e transporta 10 milhões de barris de petróleo por dia. Se Ras Tanura ou outro terminal importante fossem atingidos por terroristas, os resultados podiam ser catastróficos. Mesmo em circunstâncias normais, este tipo de unidades são extremamente perigosas, uma vez que o petróleo é altamente inflamável e explosivo. Portanto, se uma unidade fosse atacada, uma desastrosa série de eventos poderia rapidamente causar um encerramento. Se isto acontecer, milhões de barris de petróleo não poderão ser processados e embarcados diariamente, e a economia mundial poderá entrar rapidamente numa recessão. A minha maior preocupação a longo prazo prende-se com uma verdadeira quebra da oferta e um completo falhanço do sistema de segurança energético. Temos um antecedente nos Estados Unidos, no verão de 1979, quando tivemos as nossas segundas maiores filas de gasolina, em que houve tiroteios. Houve lutas corpo a corpo e carros amalgados. Com o aprofundar da crise, o preço do petróleo sobe bruscamente até aos $150 o barril. Um galão na bomba atinge uns chocantes $8.
O dono do SUV tem de despender quase $200 para encher o depósito. Dezenas de milhões de pessoas dos subúrbios sem meios de transporte coletivos não podem ir trabalhar. À medida que o preço sobe, os agricultores deixam de poder produzir alimentos baratos. Os custos dos transportes de caminhão, ligados ao preço do combustível, sobem dramaticamente. Isso subirá os preços dos alimentos. Portanto, se tivermos uma combinação de um rápido aumento dos custos da energia e dos alimentos, significa que temos uma recessão económica geral praticamente garantida. Naquele primeiro inverno, há escassez de alimentos e os preços do óleo para aquecimento disparam. Para lidar com isso, muitos voltam a usar madeira como combustível. Os céus assumem constantemente uma cor cinzenta. As pessoas que não conseguem qualquer tipo de combustível não sobreviverão. Com tantos produtos dependentes da gasolina para a sua entrega ou fabrico, o preço das necessidades básicas da vida dispara. A fome, as doenças e o crime sobem em flecha. O preço do combustível para os transportes dispara para além das possibilidades da maior parte dos consumidores e fabricantes. Os negócios, inclusivamente de companhias incluídas na Fortune 500, começam a falir. O declínio económico piora. Estamos agora numa verdadeira depressão. Temos um problema crescente com o desemprego. As pessoas perderão as suas casas porque não poderão satisfazer os pagamentos. Os bancos irão falir. A bolsa entra em ruptura. As filas para o pão regressam. Milhões de pessoas tornam-se sem abrigo. A inflação sobe tanto que o dinheiro deixa de ter praticamente qualquer valor. O governo terá de lidar com pessoas que não têm para onde ir, não têm empregos, com motins e agitação social nas ruas. À medida que a economia se desmorona, o mercado negro instala-se. Os gangues nascem para protegerem os comerciantes. A sociedade oscila à beira do colapso. À medida que as pessoas vão perdendo a sua ligação a uma matriz social e funcional mais ampla, vão tentando sobreviver como podem. Os motociclistas ditam as regras, circulando a etanol fabricado em telhados e quintais. É um mundo tipo Mad Max, no qual as pessoas elaboram juntas o seu próprio plano B para sobreviverem. Para salvarem as suas nações desesperadas, os governos consideram a intervenção armada. Os Estados Unidos e a China anunciaram ambos que não admitiriam que lhes fosse negado acesso às reservas mundiais de petróleo, porque este é vital às suas economias. E muitas guerras foram travadas por menos do que isso. Se nações externas invadissem o Médio Oriente para chegar aos campos, poderiam ser confrontadas com armas nucleares que as nações produtoras de petróleo tivessem para defender as suas últimas reservas. Como se trata do aspecto mais importante da nossa economia, é algo pelo qual lutaremos. Será uma solução realmente rápida. A sociedade terminará. Será que este cenário é inevitável? Alguns peritos acreditam que ainda há tempo para fazer alguma coisa acerca desta crise petrolífera iminente. Temos uma janela muito estreita de talvez 5 a 7 anos para evitarmos um choque na sociedade e implementarmos um plano B massivo que assegure uma coordenação global. Acredito verdadeiramente que todos os indivíduos podem fazer a diferença nisto e que a conservação irá representar pelo menos metade da equação no futuro. Temos basicamente de crescer e perceber que há desafios, que temos de fazer mudanças e sacrifícios. Mas é melhor do que a guerra. Qualquer sacrifício que façamos a nível da nossa carteira ou qualquer inconveniente é melhor do que a perda da vida de alguém. Bem melhor.